Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 19. Eu pedindo a Deus a mensagem para trazer para a igreja, irmãos, e só veio essa aqui, amém? E é o que Deus vai dar para a gente hoje aqui, pessoal. Nós temos visto, irmãos, o mundo aí, as pessoas como têm vivido, e nós temos visto muitos crentes também, que têm se tornado pessoas materialista e capitalista. Pessoal, você tem que ter cuidado com isso. Você tem que ter bastante atenção com isso. Como tem sido a sua procedência, como você tem vivido. Pastor, por quê? As pessoas têm buscado, têm desejado, como diz muito aí, estão correndo atrás daquilo que satisfazem a elas. E tem muita gente aí perdendo a essência de Cristo, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz que o reino de Deus não é comida e nem o que, gente? E nem bebida. Mas o reino de Deus é gozo, paz e o que? E alegria no Espírito Santo, pessoal. Se a gente conseguir aqui nessa terra, nessa vida, glória a Deus e aleluia. Se nós não alcançarmos aquilo que a gente entende que precisamos alcançar, glória a Deus e o que? E aleluia. Se contenta com aquilo que você tem para aquele momento. Se Deus entender que você vai precisar de algo mais, Ele vai te dar. Agora, não tire os olhos do Senhor. Não deixe o seu Deus por nada, pessoal. Irmãos, estamos chegando a um tempo que as coisas estão afunilando e vai ficando mais difícil. Então, atenta para isso aqui, irmãos. Nós temos visto muitas pessoas aí ensinando, dando aula, mas pode ver, pessoal. Tem pessoas no meio da igreja que estão indo atrás de pastores que pregam segundo o quê? As suas vontades. E tem pastor que para poder agradar o povo faz da vontade de quem? Do povo. Não é assim, irmãos. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Temos que pregar a palavra de Deus. Quer alguém queira ou não. Eu não vou estar preocupado se irmãozinho A, irmãozinho B não gosta de mim porque eu não prego o que ele quer ouvir. Eu estou preocupado é o seguinte: se Jesus vier hoje, a minha alma está salva, porque o meu corpo físico, a matéria vai ficar. Agora, a minha alma está salva? Então, meu amigo, se tiver que pregar para te agradar e salvar a minha alma, eu vou salvar a minha alma. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Versículo 19 aqui, ó. Não ajunteis tesouro onde, pessoal? Na terra, onde a traça e a ferrugem tudo o que? Consome. E onde os ladrões minam e roubam. Presta atenção aqui. Então o Senhor Jesus Cristo, aqui é o próprio Cristo dando ensinamento ao povo, irmãos. E Jesus falando ao povo ali, ele diz: não ajunteis. O que é você ajuntar? É você acumular. Quem aqui já viu na televisão um programa que fala dos compulsivo, acumulador compulsivo? Quem já viu? Quem já ouviu? O que é isso, pastor? São pessoas que acumulam um bocado de bregueço, de bagunça dentro de casa. Tem gente que já não tem mais nem onde dormir, porque tudo que ele vê na rua lá de bagulho lá, que ele entende que é bom, ele traz para casa. E vai ajuntando ali, é caco de madeira, é pedaço de pau, é vaso de barro velho, é não sei o que. Rapaz, é tanto bregueço, tanta coisa, que quando a pessoa vai ver, a casa já está tomada, pessoal. E por conta disso, muitas vezes até a família se afasta da pessoa. Se afasta. Tem casamentos que acabam por conta disso. Por quê? Porque a pessoa ela acumula um bocado de quê? Então, assim como aquele povo acumula um bocado de coisa velha, e na maioria das vezes coisas que não têm valor, tem pessoas também que ela quer acumular o quê? Riquezas, ó. Tesouro. O que é tesouro? Tesouro significa
riquezas em grande quantidades, tanto de dinheiro como de objetos, metais valiosos. Dinheiro, metais ou pedras preciosas. Ou seja, qualquer tipo de coisa que tem determinado valor. E tem gente que ela quer acumular isso, que ela corre atrás disso, que ela parece que vive para isso, para acumular riqueza, para acumular bens. Só que a palavra de Deus está dizendo para a gente que esse tipo de riqueza, as traças e a ferrugem consomem. O que é isso aqui, irmãos? São pragas. A traça, você sabe que ela é aquela larvazinha, geralmente a larva daquilo que a gente chama de mariposa, né? Moriposa, sabe como é que é? É mariposa? Aquela borboletazinha que dá de noite, né? Como é que é o nome daquilo ali? É moriposa mesmo, né? É isso. São as larvas que a moriposa poca. Então o que é que acontece? Geralmente onde tem acúmulo de livros velhos, ou a pessoa relaxou um pouquinho, esqueceu lá de limpar o guarda-roupa, dá aquelas traças ali, aqueles negocinhos ali. E observe o seguinte, irmãos, presta bem atenção se não já aconteceu com alguém aqui. Você comprou uma roupa cara, aquela domingueira, pastor, o que é isso? É aquela roupa que a pessoa mais gosta de vestir no domingo, na minha terra chama domingueira. Então quer dizer, você comprou aquela roupa cara e deixou lá no seu guarda-roupa, na sua gaveta, lá no seu armário, não sei. E de repente, passados uns dias você precisou de usar aquela roupa para, não sei, um evento, uma festividade, algo que surgiu. Quando você vai lá, está o quê? Está ruidinha, sim ou não? Acontece isso ou não? Aquela roupa cara, agora o que foi que aconteceu? Apareceu ali um furozinho. Por que apareceu um furo ali, pessoal? Porque a traça começou o quê? A comer. A traça ela começa a corroer aquela roupa. E à medida que a pessoa vai permitindo que ela fique ali, ela vai só destruindo. A ferrugem é aquela coisa que aparece, aquele pozinho que aparece, geralmente em ferro e em metal. Exemplo, você tem seu carro, você tem lá sua geladeira, o seu fogão. Passado um tempo de uso, começa a surgir o que é ali? A pessoa muitas vezes não fez a higienização direitinho, não limpou direito, começa. Aí você fala assim, ih rapaz, o fogão está dando o quê? Ferrugem. O carro está dando o quê? Ferrugem. E se a pessoa, mas é coisinha pouca, não está tão ruim não, deixa aí. O que é que vai acontecer, pessoal? Aquele ferrugem ele vai aumentando, a proporção que o dia vai passando, ele vai comendo ali, e a pessoa sem perceber, quando ela pensa que não, se ela vacilar, só fica as rodas do carro. E olhe lá. Ou seja, aquele carro que tinha um valor determinado, agora perde o quê? O valor. E essa praga aqui, olha o que a Bíblia diz, ela corrói tudo, destrói tudo. Quantas pessoas aí não têm perdido patrimônios inteiros aí, pessoal? Sim ou não? A pessoa acumulou a riqueza, a pessoa fez um patrimônio grande, mas a traça aqui e a ferrugem, que agora eu falo para você que é algo espiritual, começa a corroer, começa a destruir. A Bíblia fala de uma mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue. Eu vou mostrar para você a traça e a ferrugem na vida daquela mulher. Bom, pastor, a Bíblia diz que aquela mulher, há 12 anos, apareceu nela o quê? Um fluxo de sangue, um tipo de uma hemorragia, uma doença. E a Bíblia nos dá a entender que aquela mulher era uma mulher que tinha uma condição financeira boa. Tinha uma boa condição financeira, ou seja, ela tinha acúmulos de riqueza, de bens, patrimônio, era rica. Só que o que é que acontece, irmãos? Espiritualmente, uma ferrugem e uma praga entrou na vida dela. A traça entrou na vida dela. A ferrugem, o que, pastor? Que era aquela doença ali, aquele fluxo de sangue. E à medida que os anos foi passando, ela não conseguia a cura, ela ia para um médico,
e fazia um tratamento. Ia para outro médico, fazia o tratamento. Ou seja, cada médico que ela ia, ela gastava o quê, pessoal? O dinheiro. Cada médico que ela ia, ela gastava um dinheiro. Só que chegou ao ponto de aquele gasto com os tratamentos que ela tinha, não deu o que para ela? Resultado. Mas o que foi que aconteceu? Quer dizer, resultado positivo, né? Mas deu resultado o quê? Negativo. Por quê, pastor? A Bíblia diz que ela perdeu tudo quanto ela o quê, gente? E quantas pessoas aí, talvez você conhece alguém que está gastando tudo que ela acumulou na vida, fez fortuna, mas está gastando tudo com problema de saúde. Acontece isso ou não? Sim ou não, pessoal? Acontece. Acontece. Tem gente que ele entende que o dinheiro dele dá para ele o quê? E você vê que tem pessoas que acham que conquista tudo ali. Observe uma coisa, atenta para isso. Você vai muitas vezes em uma clínica médica lá. Quando o médico olha para a sua cara e vê que a cara é de pobre, ele faz o quê? Mas quando chega aquele cliente dele, aquele paciente dele que é rico, ele faz o quê? Tem diferença no tratamento ou não tem? Tem. Observe isso aí. Mas quantos ricos aí estão perdendo tudo por causa de doença? Espiritualmente falando, é a traça, é a ferrugem que está o quê, pessoal? Destruindo tudo. Por quê? Olha o que Jesus falou. Mas ajuntais tesouro onde, pessoal? No céu. O pastor, e como é que eu vou ajuntar tesouro nos céus? De que maneira? Vamos analisarmos aqui um pouquinho, tentar aqui analisar aqui um pouquinho aqui. O que é que nós podemos fazer para juntar tesouro nos céus? A palavra de Deus diz para a gente, o Senhor Jesus Cristo: aquele que me ama, guarda quem? Pessoal, você tem guardado os mandamentos do Senhor na sua vida? Tem guardado? Igreja? Às vezes o mandamento de Deus vem para a gente, nós entendemos que não é, e até empurramos para os outros. Às vezes a gente prega na igreja e tem gente que fala assim: essa palavra era para fulano. Eu queria tanto que fulano tivesse aqui na igreja para ouvir. Eu, como pastor, costumo dizer que toda palavra pregada na igreja é para quem está onde? Na igreja. Será que temos guardado o mandamento? Gente, isso é coisa séria. Às vezes a pessoa está enganando a si, achando que está juntando tesouro no céu, quando na verdade não está juntando nada. Vive uma vida de desobediência. Deus tem falado com ela, mostrado para corrigir, ela não quer corrigir. Precisamos corrigir. O Senhor Jesus fala para a gente: antes de querer tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, tire primeiro a trave que está onde? Tem pessoas que ela quer corrigir, mas não corrige a quem? Então, quando eu corrijo a mim mesmo, aí eu posso também corrigir meu irmão. Eu estou juntando tesouro no céu. Então a gente vai juntar tesouro no céu quando o que, pessoal? A gente vive a vida de obediência, guarda os mandamentos. Quando você é aquela pessoa que tem prazer em ler a palavra de Deus. Tem crente que ele é crente na igreja. Saiu da igreja, a Bíblia dele na casa, ela nem toca, nem pega. Se você mandar abrir a Bíblia no primeiro livro de Macabeus, ela não sabe nem onde fica.
Você riu por quê, ô Marivaldo? Eu provo isso para você. Eu cheguei numa igreja e falei assim: gente, abra sua Bíblia aí, 1 Macabeus. E o povo da igreja foi procurar a Bíblia, foi procurar Macabeus na Bíblia. O povo foi procurar Macabeus na Bíblia, meu irmão. Então tudo lá, futucando. Aí depois começaram a gritar: pastor, não tem esse livro na Bíblia não. Eu falei: eu sei que não tem. Ah, o senhor sabe? Sei que não tem. Mas eu estou provando para vocês que vocês estão fazendo o quê? Estão indo tudo na contramão, pessoal. Então a pessoa tem que parar para observar. Só para fazer o teste eu fiz isso com eles. E muitas pessoas foram procurar. Por quê? É porque não tem costume de quê, pessoal? De ler a Bíblia. E se você não lê a Bíblia, qual é a intimidade que você vai criar com Deus? A pessoa tem 24 horas no dia, dorme 8. Tem gente que dorme até menos. Sim ou não? É? Tem pessoas que dormem menos. Às vezes fica em casa, faz uma coisa, faz outra. Quando ela vai dormir, é assim ou não é? Não é? E aí acorda cedo. Mas vamos botar que a pessoa durma 8 horas. Fica para 16 horas. Ela gasta 8 no trabalho. Fica quanto para ela para descansar ali? Mais 8 para fazer a tarefa de casa, alguma coisa lá. E a pessoa diz: eu não tenho tempo para ler a Bíblia. A pessoa bate papo com um colega de trabalho o dia todo. Tem gente que quando chega em casa, chega a falar assim: rapaz, estou com uma dor aqui nos queixos, no maxilar. Porque conversei demais hoje. Porque tem gente que gosta de conversar. Sim ou não? E quando o papo é bom, sim ou não, pessoal? Quando o papo é bom, você... Agora, quando é aquele papo enjoado, você faz o quê? Misericórdia. Você quer logo? Tem gente que gosta de conversar. Tem mulher que até queima o feijão. Conversa com a vizinha na porta e esquece do feijão na panela em casa. Quando vê o cheiro de queimado subindo. Ih, rapaz, será que é a sua casa? Quando ela chega na cozinha, está a bagaceira feita lá. E se brincar, até a panela de pressão explode. É porque chegou uma hora que a pressão não aguenta, né? Queimou tudo dentro, não tem mais nada. Só resta estourar agora. O que é que acontece, irmão? Bate papo, assiste TV, aquela coisa toda. Mas na hora de falar com Deus, você quer ver um exemplo aqui? Quanto tempo você fala com Deus? Em suas orações em casa? Qual é o tipo de oração que você tem? Quanto você gasta de oração? Alguém vai dizer para mim assim: ah, pastor, mas a Bíblia diz que não é por muito falar, né? Quando você não fala muito com a pessoa, você cria intimidade com ela? Mas quando você tem intimidade com a pessoa, quando você cria uma intimidade com a pessoa, um laço de afinidade com a pessoa, aí sim você não precisa pedir muita coisa para poder ela te ajudar, sim ou não? Você já tem uma intimidade, já tem aquela intimidade, já está bem próximo. Então você falou com ela aqui, ela vai o quê? Mas se você não tem intimidade, então você junta tesouro no céu quando você busca criar com Deus uma intimidade. Levanta um pouquinho mais cedo. Ah, mas eu vou trabalhar, vou acordar mais cedo para orar e depois de trabalhar. E vem cá. O Deus que você serve não é poderoso? Será que Deus ele não pode
naquele dia ali que você levantou mais cedo, que você fez oração, ele até melhorar o seu trabalho? Levanta aqui horas, pastor, levanto 5:30 da manhã para poder armar mamita, agitar ali, tomar um banho para ir para o trabalho. Levante 5 horas. Meia horinha só. Você vai ler um pouquinho da Bíblia e fazer a oração. Aquele pouquinho da Bíblia que você leu, você, durante o dia, você medita. Eu li o que hoje? Eu li Salmos 23, está lá escrito: o Senhor é meu pastor e nada. E fica pensando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é pastor? Como é que é isso aqui? E você começa a pensar. E vai chegar uma hora que Deus vai começar o quê? A trazer para você o quê? A revelação. Deus vai começar a abrir para você. Mas a pessoa não para meditar, não para ler a Bíblia. Quando vai orar, depois que ela levantou, tomou banho, se arrumou, tomou o café da manhã, corre para o ponto de coletivo, aí ela ora: Deus, não deixa o ladrão me roubar não. Deus, não deixa o motorista cochilar e bater o carro não. A oração dela é o quê? Mas não tem aquele prazer de levantar mais cedo para fazer aquela oração: Pai, Tu és o Senhor de minha vida. Oh meu Deus, a minha alma se alegra em estar na Tua presença. E a pessoa não tem esse prazer, irmãos. Como é que a pessoa está juntando tesouro no céu? A pessoa pode fazer o bem para alguém e não. E a palavra de Deus diz para a gente: aquele que sabe ou que pode fazer o bem e não faz. E quantas vezes diante de você surge a oportunidade de você fazer o bem para alguém, e você fala assim: eu quero que ele quebre a cara, quero que ela se dê de mal por mim. Você está fazendo bem? Então a pessoa tem que aprender que o tesouro aqui é tudo aquilo que nós damos o que, pessoal? Valor. E aquilo que nós damos valor, geralmente também ele tem a nossa atenção. Observe aquele jovem rico lá. Ele chegou para Jesus e falou: Senhor, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus, na vida eterna? Aí Jesus falou para ele: sabe os mandamentos? Ele foi ensinado desde criança. Tudo isso aí eu faço desde criança, eu sei desde criança. Pronto. Aí Jesus chegou para ele e falou assim: mas falta o quê? Uma coisa. Ô Jesus, o que é que falta? Jesus, cheio de sabedoria, a Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo nos ensina que o Senhor Jesus Cristo, Ele conhece o nosso coração e Ele prova os nossos rins. Ele sonda o coração. O que é sondar o coração? É investigar, é analisar. Quando você vai sondar alguma coisa, você faz o quê? Não fica ali, que nem o bom baiano fala, espiando. Não é assim que a gente fala aqui? A gente fica espiando. Tá o quê? Estou espiando, ou estou sondando, estou observando. A Bíblia diz que Jesus, ele sonda os corações, ele observa. E se ele observa alguma coisa, ele vai ver no nosso coração, vai ou não vai? De desejo, de intenção, ele vai ver. Aí Jesus ali sondou o coração daquele rapaz e viu que tinha o quê? Algo. Te falta uma coisa. Ele: falta o quê, Jesus? Aí Jesus falou para ele: vai. Observe como Jesus pegou aquele rapaz. Jesus não falou para ele: você é uma pessoa usurável, você é uma pessoa
apegada ao seu bem material. Não. Jesus, vai. Vende tudo o que você possui. Vende tudo o que você possui. Depois de vendido, pega o dinheiro e reparte com quem? Com os pobres. E o que bem tem nessa cidade é gente pobre, ou não é, pessoal? Sim ou não? Então o cara já pensa logo, rapaz, se eu pegar tudo que eu vender, que eu tenho aqui, vou vender, se eu for repartir aqui em Pirajá com os pobres de Pirajá, vai me sobrar o quê? Está entendendo, pessoal? Se eu pegar tudo que eu tenho, vender para repartir com os pobres da cidade, eu vou me tornar o quê? Mas o pobre também. Aí ele, não, Jesus, posso fazer isso não. Mas por que ele entendeu que não podia fazer aquilo, irmãos? Gente? Então observe a atitude desse rapaz. Jesus falou para ele, vende tudo que... Mas ele era uma pessoa o quê, pessoal? Apegado. Havia um sentimento dele para com a riqueza que ele possuía. Aquela coisa do apego. Então o coração dele estava onde? Naquele bem, naquele patrimônio que ele possuía. Você vai ver diferente o Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico. Mas quando o Zaqueu esteve com Jesus, e Jesus chegou na casa de Zaqueu, o que foi que Zaqueu falou para Jesus? Senhor, aquilo que é meu, o que é meu, o que eu conquistei honestamente, eu vou repartir com os pobres. Vou repartir com os pobres. E aquilo que eu tirei das pessoas, eu vou devolver para elas 4 vezes o que, gente? Foi Jesus que mandou ele fazer isso? Mas ele sentiu o quê? Pronto. Ou seja, quando ele chegou em Jesus, a atitude dele mudou. Então essa atitude aqui fez com que Zaqueu estivesse juntando onde? No céu. Olha o que Jesus falou para ele: Zaqueu, hoje veio salvação para onde? Para sua casa. E o que foi que Jesus falou para aquele rapaz lá? Vende tudo para os pobres. Aquele rapaz fez o que, irmãos? A Bíblia diz que ele entristeceu. Ou seja, se ele entristeceu, ele vendeu. Eu quero que você entenda uma coisa. Será que se ele falasse assim, pronto, Jesus, ainda hoje eu vou fazer tudo, já vou sair aqui agora para achar um comprador para o meu patrimônio. Você acredita que Jesus permitiria que ele vendesse? Gente? Deixaria ele vender ou não? Eu vou dizer para você o seguinte: se ele tivesse a atitude aqui, Jesus, eu vou vender tudo que eu tenho e vou fazer o que o Senhor falou. Vou agora procurar aqui um corretor, procurar alguém que compra tudo que eu tenho e vou repartir com os pobres da cidade. Se a Bíblia diz que Jesus sonda o coração, Jesus ia ver que o coração dele estava sendo o quê? Um coração sincero, verdadeiro. Ou seja, ele era capaz de desfazer de tudo por amor a quem? Cristo. E aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, será que nós somos capazes de desfazer de alguma coisa por amor a Cristo? De desapegar de alguma coisa por amor a Cristo? Está entendendo, pessoal? Sim ou não? Pastor, mas é difícil. Mas se você ama Jesus, nada para você vai se tornar o quê? Impossível, difícil. Olha o que Jesus está falando. Ajuntai tesouro onde? A pessoa tem tempo para tudo nessa vida. Ela acha tempo para tudo.
Mas para Jesus ela dá o mínimo de tempo. Olha o que ele vem aqui para a gente fechar aqui, pessoal, aqui, ó. Versículo de número 21. Porque onde estiver o vosso quê, pessoal? Ó, aí estará também o vosso quê? E não me vem para cá dizer, pastor, não é bem assim não. Então vá brigar lá com quem escreveu a Bíblia. Vai discutir com o autor da Bíblia. Onde está o vosso tesouro? Ou seja, aquilo que você dá valor, aquilo que tem maior importância para a sua vida, aquilo que tem grande valor para a sua vida. É ali que está o seu coração. E não adianta a pessoa dizer, mas o meu coração é de Jesus. Não. Se o seu coração, se o nosso coração é de Jesus, nós abrimos mão de qualquer coisa por quem? Por Ele. Você entende que Jesus é seu tesouro. A pessoa entende que Jesus é a riqueza dela. Eu posso até perder aqui, mas eu estou ganhando com quem aqui? Você entende aquela expressão que o povo fala assim, somos ricos da graça de quem? Mas será que são mesmo? Tem muitas pessoas que falam até isso, mas não tem nada de graça de Deus para ela. Por quê, pastor? Porque o coração dela não está em Cristo. Ela seria rica da graça de Deus se o coração dela estiver em quem? Jesus. Quando você vai na Bíblia, você vai ver que tem pessoas que deixaram tudo, abriu mão de tudo para estar com quem, pessoal? Com Deus, com Jesus. E foram, às vezes, passar até dificuldade lá no deserto com Jesus. Mas queriam estar onde? Com Cristo. Então, o que é que tem sido um tesouro na sua vida? Pastor, e como é que eu vou saber? Analisa o que você tem dado maior valor. Para onde você tem dado mais atenção? Naquilo que você tem dado maior atenção, maior valor, é ali que está o seu coração. Ali é o seu tesouro. Pastor, mas eu quero que o meu tesouro seja Jesus. Então pegue o seu coração e volte para quem? Para Jesus. Traz para Cristo. Trazendo o seu coração para Cristo, ali vai ser o seu tesouro. Você vai ter prazer em orar. Até lá no seu trabalho, de vez em quando você vai estar lá orando. Você vai ter prazer em conversar com Jesus. Senhor, vem aqui, vamos conversar aqui comigo, meu Pai. Amém, pessoal? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então veja onde você tem colocado o seu coração. Mãe, seu coração está no filho? Pai, seu coração está nos filhos? Filhos, seu coração está no pai e na mãe? Não é que a pessoa vai deixar de amar o filho, de amar a filha, de amar o pai e a mãe. Mas o seu amor maior está por quem? Esposa, seu amor maior está por quem? Às vezes Deus fala com a esposa, ela não ouve. O marido fala, ela faz o quê? Atende. Às vezes Deus fala com a pessoa, ela não ouve. O médico fala, ela atende. De vez em quando eu falo aqui, né? A pessoa não tira 3 horinhas para fazer uma consagração, para fazer um jejum. Porque ela diz, eu não posso jejuar, eu não posso ficar sem tomar o meu café de manhã. Mas quando o médico fala para ela, você tem que fazer tal exame, vai ficar em jejum para fazer tal exame, ela fica ou não fica? Ou seja, a voz de Deus ela não, mas ouve a voz de quem? Do homem. Às vezes Deus toca na pessoa antes do pastor falar na oferta. Deus coloca no coração dela, você vai dar X de oferta esse mês.
Aí o pastor fala, ela sente no coração, acho que nada, não dá esse valor todo não. Para que esse valor todo? Para ficar enriquecendo o pastor? Aí não dá para o pastor. Aí acontece algo lá, e ela gasta até mais do que tinha gastado na igreja. Quem já bebeu aqui? Quer tomar uma bebida alcoólicazinha, uma cervejinha, uma cachaçinha? Me diz uma coisa, onde era que você gastava mais? Quando você bebia lá bebida alcoólica, ou hoje que você entrega dízimos e oferta? Se você pegar para fazer a comparação, onde era que você gastava mais? Porque se você me perguntar, eu vou lhe dizer. Se você perguntar, pastor, onde era que o senhor gastava mais? Eu vou dizer para você com toda a certeza. Eu gastava bem mais lá fora. Com a cerveja, com o conhaque, com as farras que eu fazia, eu gastava bem mais lá. Nem se compara. Por quê, pastor? Lá eu gastava mais e não lucrava o quê? Só trazia problemas. Hoje eu devolvo o dízimo, dou oferta e gasto bem menos do que gastava lá fora. E ainda tenho a bênção de quem? De Deus. Aí como é que eu vou dizer eu amo Jesus e não vou ajudar a obra do Senhor? Não existe isso, irmão. Se eu entendo que Deus é quem supre minhas necessidades, é quem me dá, como é que eu não vou ajudar a obra dele aqui na terra? Eu entendo que quando eu ajudo a obra de Deus, eu estou fazendo para quem? Para Deus. É o amor que eu tenho por Ele. Mas quando eu me tranco, não faço, o meu coração está onde? Então, onde está o seu tesouro, o seu coração vai estar, pessoal. E aí eu chamo para você. Quem é que você entende que é seu tesouro? É tudo aquilo que a vida no dia a dia tem te proporcionado? Ou é o Senhor Jesus Cristo? Se seu tesouro é Jesus, passe a viver e a andar segundo a vontade dEle. E quem anda segundo a vontade de Deus, vai ser sempre abençoado para a glória do Senhor. Amém, pessoal? Então pega essa mensagem hoje, coloca no teu coração.